Olá, outra vez. Hoje, em mais um vídeo da série das 10 coisas, 10 recomendações ou 10 factos, eu vou falar de coisas que é difícil de vocês encontrarem no Japão. Então, já saltando para o tema que já tiveram um vídeo destes para perceber como é que funciona. Esta foi uma coisa que, na verdade, outras pessoas me lembraram, que na verdade é difícil de encontrar no Japão, que é água natural. Quando vocês chegam a um restaurante, ou uma cantina, ou uma cafetaria aberta ao público. Então, é assim, água natural é uma expressão que se utiliza muito em Portugal, português europeu, português de Portugal. E é uma expressão que é difícil de traduzir ou de explicar às outras pessoas, porque assim, claro que toda a água é natural, não é? Mas nós dizemos água natural por contraste com a água fria ou a água fresca, a água que sai do frigorífico, a água que está geladinha. E que é essa água, a água que está geladinha, é que é a água que normalmente se serve nos restaurantes japoneses. Então, sempre que vocês se sentam numa cafetaria, num restaurante, etc., vocês vão ser muito bem servidos, porque vai vir logo alguém ter à vossa mesa a servir-vos água. E às vezes até a deixar o jarro em cima da mesa para vocês se servirem. Mas é água com gelo. Então é água muito fresca, muito fria. Eu sei que fresca, em português do Brasil, é outra coisa. Mas a gente diz fresca como fria, como geladinha. Então, no Japão, se vocês forem a um restaurante, uma cafetaria, lá está, nos períodos do outono ou do inverno, o mais provável é que vos sirvam chá morno ou quente. E se vocês forem no verão, o mais normal é que vos sirvam a água com gelo. Mas se vocês pedirem água, vai-vos quase sempre chegar água com gelo. Esta coisa da água natural não é o procedimento normal do Japão. Então, isso é uma daquelas coisas que vocês têm que saber que vai acontecer. Vocês podem sempre tirar, por exemplo, uma água de uma máquina de venda automática de moedinhas e depois andar com ela até ela ficar a uma temperatura mais normal. Mas sim, normalmente ela vai ser vendida. As coisas são vendidas ou frias, frias ou quentes, quentes. Essa é uma daquelas coisas. Portanto, quando vocês chegam ao restaurante, outra coisa que notam é guardanapos de papel. Esta também foi outra coisa que me lembraram. Porque assim, como eu ando com as pessoas no Japão, às vezes as pessoas estão lá pela primeira vez, notam coisas que eu já não noto e são elas que me lembram disto. Então, os guardanapos nos restaurantes, lá está, nas cantinas, nas cafetarias, etc., eles existem, mas são normalmente de papel, como está aqui na imagem. E estes guardanapos de papel são aquele papel que não absorve. Estão a ver? Quase nada. Desfaz-se logo muito e se vocês tentarem limpar uma mancha de água, ele fica logo todo desfeito. Não, não são realmente guardanapos. E em oposição a isso, o que vos servem são umas toalhinhas. Toalhinhas mesmo, de tecido turco, igual às toalhas. E estas toalhinhas estão quentes, que é para vocês limparem as mãos bem e absorver bem a sujidade das mãos e estão um bocadinho úmidas. Elas são, pronto, são a fase do lavar das mãos antes da refeição. Dão-vos estas toalhinhas. Geralmente elas estão embrulhadas num plástico, que é para estarem seladas e vocês saberem que é higiênico. Vocês abrem o pacote e usam a toalha, ela só usou para vocês. E depois no final da refeição eles vão e recolhem e põem para lavar. Mas essa coisa de guardanapos de papel, à portuguesa, não costuma haver. Portanto, aqui estão as toalhinhas. Às vezes, em vez de darem as toalhinhas úmidas e quentes, às vezes têm em cima da mesa do café, assim, um destes tissue box. Estão a ver? Caixas de tissue, nem sei como traduzir isto. É tipo lenços de papel, mas mais suave. Essas têm, sim. Mas guardanapos de papel, não. Outra coisa que causa alguma estranheza é o café descafeinado ou um instantâneo com muito pouco teor de café. Isto é muito difícil de encontrar no Japão. Em cafetarias, então, em cafés de porta aberta para a rua, então, muito, muito, muito difícil. Porque assim, o Japão é um país que consome muita taína barra cafeína. Eles bebem muito chá, que tem taína, e bebem muito café, que tem cafeína. Também. Eles bebem as duas coisas. Eu diria que o Japão, se calhar, é tradicional. Claro que o chá era mais tradicional. Mas o Japão agora também bebe muito café. Há uns anos para cá também bebe muito café. Aliás, é um dos maiores consumidores de café, é o maior da Ásia, é um dos maiores do mundo. Então, vende-se muito café nos supermercados, em pacotes, e são sempre cafeinados, porque o que eles querem no café é cafeína.
essa ideia do café que não tem cafeína, que é só para apreciar o sabor do café, é uma coisa muito estranha para os japoneses. Eles não, isto lá não entra essa perspectiva. Porque eles tomam chá e tomam café para ficar acelerados mesmo. Então, se vocês forem a um supermercado, vocês conseguem comprar um frasco de café descafeinado, como este que vocês veem aqui na imagem. Ou se vocês forem, por exemplo, a cadeias de cafés que são mais internacionais, como a Starbucks, vocês conseguem descafeinado. Mas basicamente é só isso. De resto, não vão encontrar. É muito, muito difícil. E já agora, o café expresso, com aquelas máquinas de expresso, aquelas máquinas boas, geralmente italianas e tal, também é difícil de encontrar no Japão. Também não é uma coisa que se encontra assim em cada esquina. Encontra-se muito café em todo o lado, mas é café mais do estilo café de cafeteira ou café à americana. E latinhas de café que se vendem nas máquinas automáticas em todo lado. Vende-se café em todo lado, ele tem cafeína, o sabor é uma treta, tem nada a ver com o sabor do café expresso, mas ele existe e as pessoas tomam. A roupa a secar em público. É difícil vocês verem roupa a secar em público no Japão, porque existem lavanderias automáticas em todo o lado. Aliás, essa é uma daquelas coisas que eu digo montes de vezes aos viajantes quando se estão a preparar para a viagem, em consultoria, é poupem no peso da mala da roupa, levem a mala meio vazia, depois podem trazer com outras coisas que vocês querem comprar. Porque vocês só precisam de 3 ou 4 mudas de roupa, porque vocês lá podem a cada 3 dias lavar a vossa roupa toda. Estas lavanderias de moedinha existem em todo o lado e elas lavam e secam. E fica a cheirar bem, fofinho e é super prático. E mesmo os japoneses usam. Às vezes nem têm em casa e vão usar as da rua, da esquina, que existem em todos os bairros. Outra coisa que se usa muito no Japão é as casas de banho, nas casas, dentro de casa, terem um sistema de desumidificador dentro da casa de banho, que é mesmo muito forte, é mesmo desumidificador. E a porta da casa de banho geralmente também sela muito bem. Então, de noite, põem a roupa assim pendurada em cabides, até põem no varão da banheira, fecham a porta bem fechada, ligam o desumidificador e se aquilo ficar uma noite ligado, vocês não ouvem muito barulho, porque a porta da casa de banho sela bem o som, e durante a noite seca-vos a roupa. Eu faço isso N vezes, normalmente. Então, são dois tipos de sistemas diferentes, que são super corriqueiros lá, se calhar aqui nem tanto, e que faz com que as pessoas não tenham tanta tendência de pôr roupa a secar na rua. Claro que algumas casas põem roupa a secar à rua. Se vocês andarem na rua vão ver coisas destas. Geralmente blocos habitacionais onde moram famílias, as pessoas têm a máquina. Como moram famílias e moram várias pessoas no mesmo apartamento, as pessoas já têm uma máquina de lavar roupa lá dentro, lavam roupa e põem a secar na rua. Mas mesmo quando põem a secar na rua, estão a ver que é de uma forma assim mais recolhida. É dentro da sua varanda, não é cordel que passa por cima da varanda e vê-se no andar de baixo, ou que vai de um andar para o outro e de um prédio para o outro, à portuguesa, não é? A cordão da roupa pela rua, de um prédio para o outro e a gente anda por baixo. Não, isso lá não existe. Vocês não vão ver isso lá no Japão. Até porque existem regras. No Japão existem regras para tudo. Existem regras acerca de como é, quando e como e até que horas é que vocês podem pôr a roupa a secar. Então, no Japão existem regras acerca de, por exemplo, porem as cobertas da cama ou os futons a secar na rua, têm que os recolher antes das 3 da tarde. Isto é dito mesmo, por exemplo, para quem vai para lá para estudar ou para trabalhar. Se vocês alugam uma casa, eles dão-vos instruções sobre tudo. Separar os lixos e também as coisas da roupa, de quando é que podem pôr a roupa na rua e quando é que têm que a recolher. Então isso faz com que as donas de casa, normalmente durante a manhã, das primeiras coisas da manhã que fazem é logo lavar a roupa, porque sabem que ela tem que ficar estendida só até ao início da tarde e depois tem que tirar. Outra coisa que faz as pessoas, já agora ainda antes desta, outra coisa que faz as pessoas não porem muita roupa a secar é o caso das roubarem as roupas interiores, as íntimas, quando elas estão a secar nas varandas, ou pô-las na varanda ou pô-las assim, no varandim, se for minimamente visível de lá de fora, é, digamos, com um chamariz para os tarados que querem roubar a roupa interior das pessoas, então para evitar esse tipo de coisas não se põe. 5. Fruta fresca a preços decentes. É uma coisa muito difícil de encontrar no Japão. Fruta fresca a preços decentes. Se vocês forem, por exemplo, para as polpas de fruta,
como aquelas que a gente aqui associa mais à comida do bebê, que se vende em pacotes de plástico ou até se vende naqueles pacotes que a gente aperta e consegue consumir logo porque tem uma boquilha para pôr na boca, ou às vezes até uma palhinha. Então, esse estilo puré de fruta existe a preços equivalentes aos de cá, 80 cêntimos, 1 euro. Agora, fruta fresca inteira, com a casca, a preços decentes, é difícil de ver no Japão. Existem, existem várias razões para isto. No vídeo só não dá para explicar, mas é assim: existe a gama da fruta de luxo, e essa é muito cara. Estamos a falar de melancias a 190 euros. Um morango da classe Diamond a 10 euros, mas é um morango. Estão a ver, existe a fruta da classe luxo. E depois existe a fruta da classe que não é luxo, que é suposto ser a fruta normal do dia a dia. Mas eu, que sou portuguesa e estou habituada a 1 quilo de laranjas a 80 cêntimos, a 1 quilo de maçãs a 47 cêntimos, no mercadinho da fruta fresca, acho aquilo caríssimo, porque como vocês podem ver aqui, uma manga é 8.400 ienes. Ponham no Google quanto é que isto é, mas isto é qualquer coisa do género, à vontade, 7 euros. Uma maçã, gringo, 298 ienes, mais de 2 euros. Estão a ver? Claro que o câmbio flutua e o que eu estou a dizer agora aqui de câmbio não pode ser sempre o mesmo. Usem os valores de referência e vão ver no Google. Mas normalmente os preços da fruta no Japão fresca são caros. Aquela coisa do, eu vou pela rua, quando passar numa mercearia, compro uma maçã e vou comendo a maçã ao longo do caminho e é o meu snack, que é muito o meu pensamento, e eu acho que um pensamento normal de um português ou de um europeu. Tem em França, vi muitas pessoas fazerem isto, na Itália, toda a Europa. No Japão não é bem assim. Primeiro porque é difícil comer na rua, também não é muito como as regras. Também há sítios onde é mesmo proibido comer a andar na rua, mas pronto, nunca é muito bem visto. Mas depois também há a questão de a fruta não é um snack. A fruta é uma coisa cara. Mesmo cara. Outra coisa que vocês dificilmente vão encontrar no Japão é fumar em espaços públicos, assim, abertos. Curiosamente, existem muitos estabelecimentos de restauração em que se fuma lá dentro. Portanto, bares e restaurantes, eu acho que é uma coisa que na América e na Europa já não se vê tanto. Bares e restaurantes em que está tudo cheio de fumo e fuma-se muito lá dentro. No Japão ainda se vê isso. Mas é só porque é ali dentro e aquele espaço é privado, aquele espaço é do negócio que está ali montado, não é? Na rua, em espaço público, a caminhar, ou encostado ao prédio, ou à porta da escola, ou à porta da empresa, e não sei o quê, as pessoas só podem fumar se houver um espaço designado para irem por lá fumar. Eu já tive com pessoas em viagem, não é? Orientar turistas e eles diziam que eram portugueses. Credo, parece que estás a poupar veia. Parece que é uma coisa assim super, desculpem a expressão, mas parece que é uma coisa assim super criminosa. Porque as pessoas, para fumarem, têm que ir para uns cantinhos escondidos, estão a ver? Isto está sempre muito escondido do público. Ou tem uma barreira, ou tem um biombo, ou tem uma coisa, diz smoking area em inglês, que é para os estrangeiros também saberem que é ali. Portanto, dizem japonês e dizem inglês, e às vezes até dizem português, em certas prefeituras até têm português. Portanto, o sítio de fumar é muito escondido, é muito fora da vista. Não é suposto vocês incomodarem as outras pessoas com o vosso comportamento vicioso. E também com o fumo, e também com as beatas e essas coisas. Então, não há sujidade de beatas na rua porque não se pode fumar na rua, e vocês, se fumarem, têm que andar sempre a encontrar, a ver mais ou menos quando andam na rua, onde é que há um sítio destes, porque não vai haver quando vocês querem. Vai haver quando vocês encontram, porque não há em todo lado. Pois, coisas que dificilmente vou encontrar no Japão. Esta é muito curiosa. É desodorizante. Tudo o que tem a ver com higiene pessoal debaixo do braço, cheirinho bom, combater o suor, indispensável no verão. Hoje está um dia de primavera, mas está um dia de primavera muito quente. E se eu não tivesse o meu desodorizante, também não me sentia bem. Se vocês forem para o Japão, levem, está bem? Porque não só é difícil encontrarem pessoas que sejam japoneses a usá-lo, como é difícil encontrarem lá. Então, existem N fóruns, montes de fóruns. Esta é uma das perguntas que se faz mais na internet dos expats, dos estrangeiros que vivem no Japão. Porque é a preocupação das pessoas. Oi, pessoal, onde é que eu vou comprar um desodorizante que funcione para nós? Branquelas ocidentais, não japas. Onde? Onde, minha gente? Porque é difícil encontrar onde vendam um bom desodorizante. Os japoneses usam muito toalhetes desodorizantes. Eles chamam desodorizantes, mas não são. São só toalhetes que limpam o suor da pele, umedecem a pele, hidratam. Não têm um cheiro
praticamente nenhum, é tipo cheiro a lavado, mas não são desodorizantes. Eles chamam-se toalhetes desodorizantes, mas não são. Eles limpam o suor da pele e fazem-nos sentir mais fresquinhos. É agradável, sim senhor, é verdade. E depois tem uma mania, tem outra coisa, funciona, mas no início parece muito estranho, mas funciona, que é uns autocolantes, a maior parte deles tem uma película autocolante, que vocês põem por dentro da roupa, virado para dentro, portanto, virado para o vosso sovaquinho. E vocês põem isto dentro da roupa, colado à roupa, e a parte fofa, a parte que não cola, a parte fofa do tecido absorvente está em contacto direto com o vosso sovaquinho. Ou a outra parte que vocês acham que soa muito. Pode ser o fundo das costas, pode ser aqui no centro do peito, na zona do músculo peitoral, ou até no sítio, nas senhoras pode ser aqui no meio do sutiã. No sítio onde vocês acham que soa. Vocês colam este digamos que, penso absorvente à roupa e essa parte absorvente fica em contacto com a pele e vai absorvendo o suor. Portanto, evita as manchas de suor na roupa e vai absorvendo. É verdade. Mas isto só absorve a umidade. Isto não tem nada a ver com um potencial desodorizante. Mas é deste tipo de coisas que as pessoas se valem durante os meses de calor no Japão, que há muitos, como vocês podem ver aqui. Existe uma explicação científica para isto, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas vou deixá-la porque eu acho que isso é muito interessante. Existe uma explicação científica, existe um gene específico, está aqui em cima explicado, que é um gene que determina se a vossa cera dos ouvidos é do tipo seco ou do tipo úmido, e esse mesmo gene também determina se o vosso suor vai ser um suor com mais odor ou menos odor. Então, tendencialmente, a população asiática da China, Coreia e Japão, e em particular a do Japão, que é do que eu estou a falar aqui, tendencialmente a maioria da população tem o gene que faz com que a cera dos ouvidos seja seca, portanto forma bulbos e entope, é por isso que eles também têm muitas coisas para tirar a cera dos ouvidos, e esse mesmo gene faz com que o suor, mesmo quando é abundante, não tenha odor, não tenha cheiro. Os ocidentais, a esmagadora maioria, geneticamente tem o gene que determina que a cera dos ouvidos é úmida e que o suor tem odor. É por isso que se desenvolveram os cotonetes no Ocidente, que absorvem a cera úmida. Portanto, a ideia é absorver, não é raspar e tirar lá dentro, tipo colherzinha. As coisas de limpar os ouvidos no Japão são mais estilo colherzinha, porque tem que se raspar a cera seca. E também é por isso que no Ocidente se desenvolveram os desodorizantes assim, antitranspirantes, ou com cheiro, ou que realmente tiram ou mascaram o odor. E no Japão não, porque isso não é uma prioridade, porque a maioria da população não tem isso. Agora, se acontece vocês andarem no metro e alguém andar a segurar o metro, não é assim? E vocês deparem com um grande cheiro a suor, isso acontece. Pá, também, isto não é 100% da população. Alguns têm suor com cheiro. Acontece. Agora, o uso do desodorizante é que não é comum. Portanto, isto é um exemplo de um daqueles blogs, entre muitos, que é o Surviving in Japan, em que How to find deodorant in Japan, como procurar desodorizante no Japão. E comprar pela Amazon, comprar pela Costco, comprar na Tokyo Hands, que é uma coisa que também recebe muito turistas. Portanto, estão a ver nos sítios que têm mais afluência de turistas, ou que se compra pela internet, encontra-se desodorizantes ao lá ocidental. Nas lojinhas de bairro é mais difícil encontrar. Portanto, encontram, mas é muito mais difícil porque lá não é normal por causa desta cena toda do género. 8. Coisas que é difícil encontrar no Japão. Táxi barato. Ou Uber barato. Porque as pessoas às vezes pensam, os táxis são caros, Inês, não faz mal, eu uso o Uber. Não é bem assim no Japão. Então, no Japão existe uma cultura do táxi, que é completamente diferente da cultura do táxi ocidental. No Japão, a ideia de haver um carro que tem um motorista a trabalhar para vocês é considerada uma espécie de luxo. É considerada, estão a ver, carro com motorista para vocês. Não é a nossa ideia quando nós pensamos em táxi ou em Uber. Não é uma coisinha barata. No Japão, por quilómetro, o táxi é mais caro, mas o próprio serviço do táxi é feito, é visto e é executado como sendo uma coisa de luxo. O taxista tem luvas brancas, tem aquele chapéu, tem aquela farda da empresa, a porta do táxi geralmente abre sozinha, quando não abre sozinha, ela abre para vocês. É toda uma maneira de usar o serviço completamente diferente. Os táxis por dentro têm rendinhas,
N coisas. Vocês têm que marcar e reservar quando querem um táxi, por exemplo, para irem para o aeroporto. Não podem esperar chegar à rua e pedir um. Muitas vezes o serviço do aeroporto eles não podem fazê-lo assim. E a alternativa do Uber, apesar de existir no Japão, é uma alternativa que também é cara. Vou-vos dar exemplo aqui de uma app de pesquisa de percursos de táxi no Japão. E o táxi entre o aeroporto de Narita, que é um dos aeroportos internacionais que serve a cidade de Tóquio, entre o aeroporto de Narita e o centro de Tóquio, neste caso a minha pesquisa foi feita para o ponto de chegada ser a estação central de Tóquio, esse percurso custava-vos 22.166 ienes, o mais rápido e mais barato. Portanto, vocês pagavam aqui mais de 200 euros para esta viagenzinha. E outra coisa é, 200 euros e vocês não podem dividir por N pessoas. Vocês não podem pôr dentro do táxi as pessoas que vocês acham que lá cabe. Vocês põem dentro do táxi, ou vocês entram para o táxi, as pessoas que o táxi está autorizado a levar pelos organismos japoneses que regulam o funcionamento desta atividade, que são 2 pessoas no banco de trás. Não há pessoas no banco da frente. Não, não, não. E não são 3 porque cabem 3. Não. São 2 e está regulado. Portanto, ok, está bem, estes 200 e tal euros ficava 100 e tal euros por cada pessoa, mesmo assim pesa no orçamento da vossa viagem. Então, isto só para dar um exemplo, mas em regra geral, eu acho que não é uma boa alternativa pensar em usar o táxi. O táxi do Japão é dos mais caros de toda a Ásia. As pessoas às vezes pensam, na Ásia os táxis e os condutores são todos baratos. Não, o Japão é completamente diferente. A Uber no Japão também não é nada barato. Temos aqui uma simulação do percurso da Uber, também fica 2.207 anos, também fica mais ou menos 200 euros, e neste caso é um percurso da Uber que ainda é mais curto do que o percurso anterior. Portanto, a Uber no Japão, depois criou a Uber Black, que é uma gama de luxo, mas mesmo a Uber normal do Japão continua a ser um serviço que entra na gama carro privado com motorista, que vai buscar à porta e levar onde tu queres. Portanto, é luxo. Não há a ideia de táxi como um serviço de transporte barato. De todo. Nona coisa que vocês dificilmente encontram no Japão. Não. É assim, para alguém que vem de um país que o pão é maravilhoso e há montes dele, eu acho que toda a Europa é assim, o pão é maravilhoso e há montes de variedade. O Japão é uma coisa diferente. O Japão tem a sua própria cultura do pão. Há padarias em muitos sítios, fazem lá, vocês passam na rua e sentem o cheirinho daquilo acabar de fazer e parece logo apetitoso e vêm aquelas montras, mas é padarias mais numa de pastelarias do que padarias, porque o que eles têm muita variedade. Mas tudo o que eles têm, nada daquela variedade é parecida com o nosso pão. Eles têm muitos pães com recheios lá dentro, sejam recheios doces ou recheios salgados. Têm pães com caril lá dentro, e não é um caril muito picante, portanto, se vocês quiserem uma refeição levezinha, isto e uma garrafa de chá dá. E tem muito aquele pão, estilo pão de forma, fofinho branco, super fofinho. Tem coisas muito deliciosas, mas não são o nosso pão. Portanto, aquele pão europeu, feito só com cereais, denso, com fermento de massa-mãe, sem açúcar, sem leite, sem recheios lá dentro, que se corta a fatia. Pronto. O que nós chamamos pão, isso é que eles não têm. Então é assim. O que eu recomendo às pessoas apreciem as coisas do sítio onde vocês estão. Esqueçam-se que existe pão. O pão como nós o conhecemos. Esqueçam-se e desfrutem do que vocês encontram lá. Pronto. E assim gostam. Se estiverem sempre à procura de comparar, isso vai-vos correr mal. Não vale a pena. No pequeno almoço japonês, por maioria de razão, nem sequer se utiliza pão. Normalmente o pequeno almoço tradicional do Japão é arroz, com uma série de outras coisas, incluindo sopa. É muito completo, é uma refeição que vos prepara para o dia inteiro. Eu recomendo vivamente que vocês adiram ao pequeno almoço japonês, aos vários tipos de pequeno almoço japoneses que há, mas que normalmente não privilegiam o pão como ingrediente. Décima coisa deste meu top de 10 que para mim se aplica. Eu sou uma rapariga com muito amor para dar e com muito amor da minha pessoa, em volumetria também. Então, tamanhos grandes no Japão. É muito difícil encontrar roupa e calçado. Eu diria que não tem nada a ver com estereótipos de gordo e magro. É mesmo uma questão de o grande não ser uma coisa. Não é uma coisa. Aliás, se vocês virem aqui estatisticamente,
A altura dos japoneses ao longo dos anos tem vindo a diminuir. Eles estão a ficar mais pequenos e elas também. Portanto, em geral, os homens estão a ficar, desde 1969-70, aumentou com o aumento das posses das famílias japonesas e, portanto, com o aumento da disponibilidade de recursos, aumentou a altura da população. Depois, atingiu-se um pico, assim, mais ou menos, pouco antes da viragem de 70 para 80, e depois começou a diminuir. E o mais engraçado é que, a nível de ideias culturais acerca do que é o belo, do que é o adequado, do que é o conveniente, é sempre valorizado ser pequeno. É valorizado ser magro, ser pequeno. Mais do que ser magro, é valorizado ser pequeno. Ter aquele ar de que precisa que os outros cuidem de si. E não, ser grande não é só ser grande. Ser grande é ser forte, ser grande é ser capaz, ser grande é ser competente, ser grande é não precisar de ajuda para levantar coisas ou para levar coisas na mão ou para caminhar muito. Não se cansa, tem mais força, tem mais, etc. Mais resistência. Ser grande está associado a isso. Ser pequeno está associado a estar mais vulnerável, precisar da proteção dos outros, depender mais do grupo, não assustar as pessoas, ser mais transparente, ser mais. Notar-se menos quando entra numa sala, notar-se menos quando sai de uma sala. Então, ser pequeno é mais valorizado no Japão do que ser grande. E se calhar é por isso que as pessoas inclinam-se para cultivar o ser pequeno. Ser pequeno é sempre melhor para eles. Então, há poucas coisas em tamanhos grandes. As que há são normalmente marcas voltadas para estrangeiros, coisas muito específicas. Na roupa e no calçado é mesmo muito difícil encontrar em tamanhos grandes, especialmente no calçado. Portanto, se for o vosso caso, levem as vossas coisas. Que se possam lavar e secar e voltar a usar, sim, mas levem. E se vocês forem também formato big size, homem ou mulher, é difícil encontrarem lá coisas para comprarem para vocês. Escolham souvenirs de outro estilo, mas não propriamente roupa e calçado, porque é mais difícil. Pronto, dito isto, faltava-me dizer uma coisa. Existem revistas para construir a vossa própria roupa. É difícil encontrar roupa e calçado grande, mas existem revistas para construir a vossa própria roupa. Dito isto, há muito mais conteúdos aqui no canal para vocês explorarem. Eu agradeço os vossos comentários aqui em baixo, porque são os vossos comentários que me fazem lembrar de temas para fazer os próximos vídeos. Portanto, só desta série das 10 coisas há bastantes outros vídeos para vocês explorarem. Dicas para viajar no Japão, coisas de cultura japonesa, you name it. É só fazerem perguntas que eu tento responder. Uma grande beijoca para todos e até o próximo vídeo.